E CNV Anil, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Glória a Deus. Pedir a amada igreja que abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro de 1 Reis, capítulo 17. Primeira Reis, capítulo de número 17, versículo de número 8. Estamos esse mês no culto da noite falando sobre família e eu vou ter a oportunidade hoje também de pregar sobre família. O Senhor assim me conduziu para podermos falar sobre família e que o Senhor possa nos abençoar com a sua palavra. 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 8, todos acharam? Amém. Tem alguém com sono aí? Não, né? Não. Se dormir, eu vou bater no púlpito. Brincadeira. Então diz assim a poderosa palavra do nosso Senhor. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: levante-se e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei uma viúva que te dê comida para você. Então ele se levantou e foi para Serepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo, vai e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Oremos. Senhor Deus e Pai, Tu és o Deus que sustenta, o Deus da provisão. Não importa, Senhor, aonde é o cenário, não importa, Senhor, se a terra é distante ou estrangeira, toda a geografia, todo o espaço dessa terra pertence ao Senhor. O Senhor é soberano, o Senhor faz o que o Senhor quer. E feliz é aquele, Senhor, que ouve a sua voz e obedece os seus mandamentos, Pai. Que através da Tua palavra, da Tua poderosa palavra, Senhor, o Senhor venha nos alimentar, nos capacitar, para que possamos, Senhor, entender os Teus propósitos, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra revelada a nós, Senhor. Que possamos nos apegar a ela, Senhor, com empenho e nos dedicar em fazer a Tua vontade. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento, não feche a sua Bíblia e não durma. O mais importante. Irmãos, se você olhar para o Brasil, para a família brasileira, não só para a família brasileira, para a família mundial, o que você acha que as famílias mais necessitam hoje? Se levantarmos uma enquete, alguns têm algo a dizer.
Mas eu quero dizer para você que a família brasileira, a família mundial, o que mais ela necessita é de Deus. É importante a família, irmãos, ter recursos. É importante os nossos filhos estudar em um bom colégio, ter planos, o pai ter um bom trabalho, a mãe ser uma boa dona de casa ou também ter um bom trabalho. Isso tudo é lícito e válido. Mas o mais importante, o central para a família, irmãos, é Deus no centro. Nós precisamos do nosso Senhor. Nós precisamos de Deus, porque queremos fazer tudo com a força dos nossos braços. E esquecemos que o nosso Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Então, devemos confiar em Deus. Confiar no Senhor. Assim, irmãos, nós vamos ver aqui uma viúva com o seu filho, que estava prestes a morrer. Ia fazer a última refeição. E ia morrer de fome. Como assim ela disse no texto. Mas você vai ver a dependência e a provisão de Deus. Você vai ver Deus orquestrando, Deus soberano, colocando essa família de pé. E essa família tendo um final feliz em Deus. Mas para entendermos, irmãos, o que está acontecendo, qual é o contexto da história, nós vamos ver que Acabe, ele começa a reinar em Israel. E é muito importante que a Bíblia vai dizer que Acabe, irmãos, tomou o curso dos seus pais. Foi um mau rei. Desobedeceu a Deus. Preferiu servir a Deus de Baal do que o Deus que sustenta e sustentou Israel. Ele foi um péssimo rei, pior que os seus pais. E aí vai aparecer no capítulo 17, o profeta Elias, um homem de Deus, enviado de Deus, Elias o tesbita, aonde nós não sabemos de quem era o seu pai, quem era a sua mãe, mas sabemos que o Deus Todo-Poderoso guiava esse homem, protegia esse homem. Esse homem dependia do Senhor, porque ele era um profeta, um ungido de Deus. E ele disse para Acabe: olha, não vai cair orvalho e nem chuva, enquanto eu mandar. Sabemos que muitos dizem que Elias, ele falou isso, foi pelas palavras dele que não choveu, mas se você for em Tiago capítulo 5, você vai ver que Tiago vai dizer que Elias orou fervorosamente e a chuva não caiu. Então, foi o Senhor que não enviou nem orvalho e nem chuva para a terra. Por quê? Baal, o Deus que Acabe e Jezabel servia, e levou, irmãos, para Samaria a adoração de Baal, porque o casamento de Acabe com Jezabel foi também político, aonde Jezabel trouxe as suas práticas pagãs, e o povo começou a adorar Baal, começou a adorar outros deuses. Irmãos, famílias, povos que se curvavam perante ao Senhor, agora estava se curvando perante a um Deus desconhecido, aonde o Deus era o Deus o quê? Da provisão, o Deus que governava a chuva, governava o sol. E eles vão ver que esse Deus esse Deus com D minúsculo, esse Deus pequeno, tinha que se curvar perante o Deus que é todo poderoso e Senhor de todas as coisas. Eu separei esse texto em 2 pontos, para que possamos entender o que o Senhor fez na história desta mulher e na história desse profeta. O primeiro ponto é a dependência e a provisão. Nós vamos ver que Elias dependia de Deus,
mas também o Senhor trouxe a provisão para Elias e para essa família. E o segundo ponto é a provisão e a dependência. O primeiro ponto é a dependência e a provisão, e o segundo ponto é a provisão e a dependência. Então, vai comigo no texto, e o texto diz assim: então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levanta-se e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Olhe para mim, por favor. Sidom, irmãos, Serepta ficava em Sidom, aonde Baal era adorado. E o Senhor, que tem todo o poder, não olha como você olha, como eu olho. Ele vai encontrar uma família necessitada, aonde o provedor morreu, aquele que sustentava a sua casa, aquele que cuidava da sua esposa e do seu filho. E essa viúva, agora, irmãos, não tem mais um provedor. E ela só tem um pouquinho de farinha e um pouco de azeite para fazer a sua última refeição. E Deus, na sua soberania, vai mandar Elias para uma cidade pagã, uma cidade onde pessoas adoravam outros deuses, para salvar uma família. Olha que interessante, irmãos, como o nosso Deus é bondoso. Essa mulher ia alimentar o profeta, mas essa mulher ela ia ter um encontro poderoso com Deus. A necessidade maior dessa mulher não era o pão, a maior necessidade desta família era o Senhor. A maior necessidade dessa família era ter um encontro poderoso com o Senhor, e assim também é a nossa história. Irmão, pode faltar a farinha, pode faltar o azeite, mas o que não pode faltar na nossa casa é a presença do Deus Todo-Poderoso. De repente você não vai ter um belo bife para comer, mas a provisão de Deus vai ter o arroz, vai ter o feijão fresquinho, o ovinho. Mas o que nós necessitamos é a presença do Deus Todo-Poderoso. Os nossos filhos, irmãos, têm que entender, a nossa casa tem que entender que a provisão vem do Senhor. Não adianta você estudar no melhor colégio, ter a melhor profissão, se você não depende do Senhor. E Elias dependia do Senhor. Por quê? Ele estava na beira do rio Querite, sendo alimentado por corvo. Agora o Senhor vai dizer: olha, o rio está secando, vai para Serepta, porque ali tinha um grande propósito, irmãos. E o texto continua, vai comigo. Levante-se, versículo de número 9. Levante-se e vai para Serepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi para Serepta. Esse profeta, ele dependia totalmente do Senhor. Não caía orvalho, não caía chuva, mas caía poder dos céus na vida deste homem. E ele, atento à voz do Senhor, ele obedecia aquilo que o Senhor falou. A nossa família também precisa obedecer à voz de Deus. Nós temos que estar atento à voz e o poder de Deus, para que possamos experimentar da provisão e da dependência de Deus. E chegando a Serepta, ele vai pedir a essa viúva um pouco de água. E essa viúva vai pegar a água para o profeta. Mas o profeta vai dizer assim: calma, mulher, vai na sua casa e traga um pedacinho de pão para mim. E ali ela começa a dialogar com ele, falando: Senhor, eu só tenho um pouco de azeite, eu só tenho um pouco de farinha para fazer a última refeição com meu filho e vamos morrer. Olha o cenário daquela família. A esperança daquela mulher estava no pão, a esperança daquela mulher estava no pouco de azeite, um pouco de farinha, mas o Senhor envia o seu servo
para mostrar àquela mulher quem era o dono do pão, quem era o dono da farinha, quem era o dono da chuva, de todas as coisas. E Elias vai dizer: vai e faça o pão. E ela, com fé, obedeceu o profeta. Ela obedece o profeta, ela faz o pão. E Elias vai dizer assim: mulher, até que venha a chuva, não faltará o azeite e não faltará a farinha. Então, irmãos, houve um milagre, o poder de Deus. Aquela mulher viu que ela não dependia de Baal, ela não dependia de falsos profetas, mas ela sentiu e viu o poder de Deus alimentando a sua família, alimentando a sua casa. E todo dia também, irmãos, o Senhor faz milagre na nossa vida, assim como fez na vida desta família. Irmão, se você tem o pão de cada dia, é porque o Senhor te deu. Se você tem, irmãos, o que beber, o que vestir, o que comer, foi o Senhor que te deu. Você depende do Senhor. Você precisa da provisão de Deus. Se você hoje estivesse num leito, se o Senhor tirasse a sua saúde, se o Senhor não te desse a oportunidade de um emprego, o que seria de você? O que seria da sua casa? O que seria dos seus filhos? Mas o Senhor bondoso, Ele nos cerca com amor e com poder. E Ele é o Deus da providência. Ele é o Deus, irmãos, que nos sustenta. Por isso, irmãos, em nome de Jesus, dependa do Senhor. Não dependa dos seus braços. Porque aquela mulher ia morrer com o seu filho. Aquela mulher estava passando por necessidades graves, mas o Senhor enxergou naquela cidade pagã, naquela cidade que eles não adoravam o Deus verdadeiro, e o Senhor envia o seu profeta para salvar aquela mulher. Dependa do Senhor. Se está difícil, irmãos, fale para o Senhor. Porque, irmãos, na sua panela, na sua casa, nunca vai faltar a provisão de Deus se você colocar o Senhor em primeiro lugar. Precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Mas nós colocamos o nosso emprego, nós colocamos o nosso intelecto, nós colocamos até a nossa família em primeiro lugar. Irmãos, estamos fazendo tudo errado. Não podemos, irmãos, esquecer do que o Senhor fez no passado, está fazendo no presente, irá fazer no futuro, porque Ele governa e sustenta todas as coisas. Quem pode glorificar o Senhor, diga amém. Então eles vão experimentar, irmãos, do poder de Deus. O mundo um caos, não chove, não tem plantação, mas o Deus Todo-Poderoso faz milagres. E assim aconteceu com essa família. Eles viram o milagre de Deus. Mas, irmãos, nós vamos para o segundo ponto. Agora vamos ver a provisão e a dependência. Olha o que vai dizer o versículo 15. A viúva fez segundo a palavra de Elias, assim comeram e ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias. Depois disso, o filho da mulher da dona da casa adoeceu, e a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Elias respondeu: dê-me o seu filho. Ele tomou dos braços dela e o levou para cima do quarto, onde ele mesmo se hospedava, e deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus,
Afligiste também esta viúva com quem me hospedo, e matando o filho dela. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, peço-te que restitua a vida a este menino. O Senhor atendeu a voz de Elias, a vida foi restituída ao menino, e ele reviveu. Elias tomou o menino e levou-o do quarto até a casa, entregou à mãe e lhe disse: veja, o seu filho está vivo, glória a Deus. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Então, irmãos, ela estava experimentando da provisão de Deus. A farinha não estava faltando, o azeite não estava faltando, tinha pão todos os dias, tinha água, o Senhor estava sustentando aquela família. Mas aconteceu algo terrível. Aquele menino, que não sabemos se era uma criança ou um pré-adolescente, adoeceu. E ali, irmãos, aquele menino morreu. E quando aquele menino morre, quando Elias chega, aquela mulher começa a brigar com Elias: você veio aqui para mostrar o meu pecado e matar o meu filho. Olha, irmãos, presta atenção no texto, que ele é profundo. Esse menino, irmãos, era o filho amado desta mulher, mas também na cabeça dela era a provisão, era a aposentadoria dela, porque naquela época os filhos que tinha obrigação de sustentar os seus pais, deveria ser assim hoje também, né? Mas, irmãos, aquele menino morreu. Olha o que essa família está acontecendo com essa família. O pai morreu, o filho morreu, e aquela viúva agora só. Ela chora, ela grita, ela briga com Elias. E o profeta, até o profeta, irmãos, não entende o mover, não entende o que o Senhor está fazendo. E Elias pega a criança, ou pré-adolescente, leva para o seu quarto. E aí ele faz uma oração. Ele ora com fervor, ele deita 3 vezes em cima da criança, ele pergunta o porquê, porque o Senhor fez isso com aquela viúva, porque estava dando tudo certo. O cenário estava bom, o pão não estava faltando, muitos aos seus redores estavam passando necessidade, mas aquela família que o profeta se instalou, as coisas estavam indo bem. Muitas vezes é assim, irmãos. Às vezes passamos por dificuldade, mas às vezes passamos por tempo de calmaria. Famílias às vezes passam por momentos bons, momentos maus, mas aqui agora estava passando por um momento complicado. O filho morreu. Mais uma vez, o Senhor Todo-Poderoso olhou para aquela família com amor, com misericórdia, com graça e com piedade. E aquele menino, através da palavra do Senhor, ressuscitou. Ele ressuscitou para quê? Porque nem Elias entendeu o propósito de Deus. Aquele menino ressuscitou porque aquela mulher ainda não cria no Deus vivo, todo-poderoso. Porque aquela mulher só experimentou da provisão, mas ela não dependia totalmente do Senhor. Muitas das vezes, irmãos, o Senhor tem nos dado, tem nos abençoado, mas nós não estamos dependendo totalmente dEle. E é Ele dando, e é Ele sustentando, e é Ele abençoando. Mesmo assim, nós não demos atenção totalmente ao Senhor. Nós não amamos o Senhor de todo o nosso coração. O Senhor abençoa nossos filhos, o Senhor abençoa a nossa família, o Senhor nos dá emprego, o Senhor sustenta. E mesmo assim, a nossa dependência, o nosso amor não está sendo o centro da adoração ao Senhor. O Senhor abençoa, o Senhor mima, o Senhor nos dá mais que precisamos, mas mesmo assim,
Nós confiamos nos nossos braços. Nós confiamos no nosso intelecto. A nossa família é abençoada porque eu trabalho. A nossa família é abençoada porque eu tenho uma faculdade, doutorado e tenho um bom emprego. Não, a sua família é abençoada porque o Senhor tem cuidado. A sua família é do Senhor porque Ele tem sustentado. E mesmo aqueles que estão longe, o Senhor te abençoa. A graça está sobre você, mas também se estende àqueles que não confessam Jesus como Salvador por pouco tempo. Amém? Você crê nisso? Que o Senhor pode restaurar a sua casa, trazer o seu filho de volta, o seu marido. Mas olha o que essa mulher vai dizer. Preste atenção no versículo de número 22. O Senhor atendeu a voz de Elias. A vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias tomou o menino e levou-o do quarto até a casa. Entregou-a à mãe e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Ela experimentou da provisão. Agora ela viu que dependia do Senhor, porque a vida está no controle de Deus. A chuva está no controle de Deus. As bênçãos estão no controle de Deus. Então ela viu que Deus Todo-Poderoso governava todas as coisas e ela dependia totalmente do Senhor. Dependa do Senhor. Dependa do Senhor. Mas, para concluir e terminar, não sei se você prestou atenção, porque passamos de forma rápida pelo texto. Você vai ver que o Senhor está por trás da história, orquestrando, administrando, operando. Preste atenção. Primeira Reis 17, capítulo 2, vai dizer assim: então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui e vai para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite. Agora no versículo de número 8 vai dizer assim: então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levanta-se e vai a Serepta, que pertence a Sidom. E no versículo 14 vai dizer assim: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará. Agora no versículo de número 24 vai dizer: então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Então você vai ver que o Senhor vai orquestrando, vai falando, e as coisas vão se cumprindo. Deus fala com poder, manda o profeta ir e as coisas vão acontecendo, porque a palavra de Deus tem poder. E através desse poder da palavra, esta família tem a provisão e a dependência do Senhor. E eu lembro também, irmãos, que lá em João, capítulo 1, versículo 1, versículo 14, que diz que o verbo era Deus. Então vamos ver que falhou aqui o versículo. 1 João, Evangelho de João 14. João 14. Olha o que vai dizer. Agora eu lembrei. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a glória como de unigênito do Pai. Só esse versículo. Irmãos, o verbo se fez carne. A palavra de Deus se manifestou através do seu próprio Filho. E assim como esta viúva estava prestes a morrer e precisava de um Salvador, assim também era a nossa família. Era eu e você. Nós estávamos prestes à morte. Mas o verbo se fez carne. Quem é o verbo? Quem é o verbo?
o Logos de Deus, ele se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, cheio de glória, e vimos o Deus encarnado para manifestar o poder sobre a nossa família, sobre a igreja, e aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor, é salvo, porque ele morreu na cruz do Calvário para nos dar vida. Ele morreu na cruz do Calvário para que possamos ter vida com Deus. A ira de Deus estava sobre nós, ia cair sobre nós, ia morrermos, mas o Verbo de Deus se encarnou. E hoje temos paz com Deus, a nossa família está aos pés do Senhor, porque o Verbo de Deus, com poder e glória, venceu a morte, venceu o diabo, venceu tudo. Para o quê? Para glorificar o Pai e nos trazer o quê? A bênção da presença de Deus, o Verbo de Deus, a palavra de Deus, sempre orquestrando todas as coisas. O Verbo de Deus se fez carne, o próprio Deus Todo-Poderoso pisou nesta terra para nos dar vida. Vamos viver na dependência do Senhor. Vamos viver para a glória de Deus. Famílias que estão aqui, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Nós precisamos urgentemente imputar Jesus Cristo na nossa família. Nós precisamos que Jesus Cristo, o Verbo encarnado, seja o centro da nossa casa. Que Jesus Cristo governe, que Jesus Cristo seja o Senhor, que seus filhos sejam uma bênção, que o seu marido seja um provedor, que a sua esposa seja a mulher sábia que edifica o seu lar. E eu não sei como está a sua família, mas uma coisa eu sei: se nós vivermos a palavra de Deus e dependemos da palavra de Deus, que tem poder, que nos ajuda, que nos sustenta, nós vamos viver para o Senhor e Ele vai nos alimentar e Ele vai nos sustentar. Não vai faltar farinha, não vai faltar azeite, não vai faltar milagre, não vai faltar prodígio, porque o Senhor é o centro, o Senhor que governa, o Senhor que é Deus. Que a nossa família seja sustentada pelo Senhor, que a nossa casa seja sustentada pelo Senhor. Que Deus abençoe e que a graça de Deus esteja sobre a tua casa e o poder de Deus esteja sobre o seu lar. Que o Verbo encarnado, Jesus Cristo, que veio nos salvar da morte, continue nos sustentando até a sua vinda. E dos nossos olhos será enxugado todas as lágrimas. Que Deus abençoe.